Sabe que eu fico assim muito chocado com a opinião de algumas pessoas, né? Com relação ao que está acontecendo no Brasil. Todo mundo tem uma opinião. Eu vejo que muita gente vem e assina a sua declaração de burro, a sua declaração de mau caráter, a sua declaração de juiz parcial, a sua declaração de canalha. Quando se posiciona, eu não olho apenas... E é este o ponto que você tem que aprender, meu caro seguidor. Não olhe apenas a posição, olhe o que assumir determinada posição representa, o que a pessoa diz de si quando assume determinadas posições. Censurar o X numa decisão monocrática não existe, tá? Aí eu vou defender o direito desses caras que eu não gosto de se manifestarem. Porque uma decisão monocrática dessa, de suspender uma rede social, é super perigosa e não é digna de um país como o nosso, de uma democracia, certo? Isso é coisa de Coreia do Norte, isso aí seria normal lá. Mas por mais que eu odeie o X, deteste o X, com todas as minhas forças, eu não tenho a conta lá. Somos todos adultos, a gente sabe o que a gente está fazendo, vocês sabem o que vocês estão fazendo, eu não preciso de babá, eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu tenho ou não que consumir e acreditar, cada um faz o que quer, somos livres pra gente acreditar no que a gente quiser, infelizmente, né, às vezes, mas somos livres pra acreditar no que a gente quiser, e censurar não é o caminho. Por mais que eu odeie aquilo lá, gostaria de, como uma pessoa que vive nas redes sociais, estou aqui no YouTube hoje, fazendo live, eu me senti na obrigação de dizer pra vocês que eu acho que esse não é o caminho. É verdade, não precisa de regulação nenhuma. Todo mundo deve decidir mesmo o que quer ver. Você pode colocar uma criança diante de um conteúdo impróprio e ela vai decidir se assiste ou se não assiste, né? Não precisa de regulação também no trânsito, porque se você tem teu carro, se você dirige, você tem que saber o que está fazendo, né? Não precisa de regulação com relação a armas também, porque quem tem uma arma sabe se deve usar, se não deve usar, em quem eu devo atirar, não devo atirar. Cada um tem que tomar sua própria decisão. Leis para regular as relações de um casamento. Olha que intromissão, casamento é uma coisa muito pessoal, dentro de um casamento. O que rolar entre eles, se a mulher está apanhando e o marido está batendo, é porque ela está aceitando também apanhar, né? Deixem que eles se resolvam, né? Se uma mulher resolveu terminar uma relação e o homem está indo atrás, deixam eles que se resolvam. Não tem por que interferir, são pessoas adultas, né? Com relação a demandas judiciais, não tem essa de a justiça decidir quem que mediar e resolver. Não, porque as partes envolvidas devem se resolver sozinhas. Leis trabalhistas para quê? Para que leis trabalhistas? Porque o patrão sabe o que é melhor para o empregado, não é verdade? E o empregado, se não quiser se submeter àquilo, tem outro que quer. Para que leis para regular as relações de trabalho? Não é verdade? O empresariado não precisa cumprir nenhum tipo de lei ambiental, porque todo mundo sabe mesmo, todo mundo está sabendo que se derrubar árvores vai aumentar o aquecimento global. Todo mundo está sabendo, né? Que o planeta pode se tornar inviável. Para que leis para regulamentar o uso da água? Que lei que vai dizer para a pessoa que ela não pode fazer queimadas? Cada um que tem o seu pedaço de chão pode botar fogo, porque a pessoa sabe o que está fazendo. Ou deveria saber, né? Todo mundo tem que saber o que quer assistir, o que não quer assistir. Para que ter uma pessoa no Brasil para responder legalmente por uma empresa? A empresa, ela atua no Brasil sem nenhuma representação legal e ela faz o que ela quer. Ainda que o dono não conheça nada das leis, ele pode decidir se tal lei pode ser cumprida ou não, porque afinal de contas ele não concorda com aquela lei. Se ele não concorda, a lei não está certa, né? Para que mandar filho para a escola, né? A criança naturalmente vai aprendendo o que é certo e o que é errado. E o que precisa saber além disso, né? Eu, por exemplo, eu tenho observado muito no comportamento do Moro e do Dallagnol, porque sabe aquela coisa, porque houve um conluio para condenar o Lula sem provas, e porque eles se organizaram político e ideologicamente, no sentido de tirar alguém que era um candidato para viabilizar a candidatura de outro e depois se tornar ministro do outro. Tudo isso pode ser até mentira, é invenção da esquerda, mas aí você começa a acompanhar a pessoa depois e começa a ver as posições. E aí você vê, por exemplo, que Dallagnol e Moro, ou eles não conhecem nada de leis, mesmo, e ainda que eram agentes da lei concursados, passaram no concurso e
Por essa razão simples e pura, dá para se saber, a gente obviamente conclui que eles conheciam as leis, a Constituição, sabiam do que faziam, e que, portanto, se faziam de forma errada e tendenciosa, faziam como uma balança enganosa, sendo uma espécie de fraude em uma posição, na posição que ocupavam. Não, mas não é verdade. Então tá, mas por que agora eles se posicionam contra a lei e se levantam, como é o caso do Dallagnol, vive unicamente em função de atacar as instituições brasileiras? Instituições estas, na qual ele serviu como um agente técnico. O agente técnico dá provas cabais dia após dia de que ou não conhece da técnica ou é canalha e nega a técnica porque sabe que a população é ignorante. E que, por meio da negação da técnica, agremia em torno de si bastante visualização internetiana e com isso muito engajamento e muita grana e também muito poder por meio do voto dos incautos. Mas a questão aqui não é estes canalhas. A questão aqui são as opiniões as mais diversas das pessoas que não sabem o que está acontecendo com relação ao X. Não houve nenhuma censura. O que houve ali foi uma desobediência a uma determinação judicial que não partiu do Alexandre de Moraes, partiu do marco legal da internet, partiu das leis brasileiras, da lei civil que determina que uma empresa, para atuar dentro do território nacional, tem que ter um representante legal para responder judicialmente por aquela empresa. E o dono do X disse: não, eu não cumpro nem as determinações da justiça brasileira, porque eu não concordo com elas. E quando ele diz que o Alexandre de Moraes é bandido, ele está dizendo que as nossas instituições são criminosas, porque o Alexandre de Moraes não fala por si, ele fala por um grupo de juízes, ele fala por uma instituição e ele fala por uma Constituição, que é o bem mais precioso que o cidadão brasileiro tem, porque na Constituição estão os nossos direitos. Quando alguém ataca Alexandre de Moraes, ataca os nossos direitos. Quando alguém ataca Alexandre de Moraes, ataca toda a nossa Suprema Corte. Quando alguém ataca a Suprema Corte, é golpista, é vagabundo. Aí, mas a tal pessoa que está opinando é um mero ator de merda, filhinho de papai, que não sabe do que está falando, mas, quando fala, tem a prerrogativa do direito de falar, e quando fala e se posiciona, é responsável pelo que diz. Quando alguém bota fogo na floresta ou na subjetividade, usando das redes sociais para criar confusão, incitar a violência, o ódio, o preconceito, o crime, é responsável